Olá, internautas conectados na MTV, estamos de volta com a Entrevista. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da MTV o arquiteto e urbanista Vilmar Augusto Lopes da Silva, ele que é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, antiga Serplan, né? E veio falar para a gente aqui sobre conjunto arquitetônico histórico de Goiânia. São aquelas casas históricas, aquelas construções do início de Goiânia, em Arte Deco, e seja um patrimônio cultural, e o trabalho dele é justamente preservar esse patrimônio. É um prazer receber aqui, Vilmar, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Como você mesmo disse, nós temos em Goiânia um grande patrimônio histórico-cultural de grande relevância para a população. Goiânia tem um traçado Art Deco, de origem francesa, né, trazido pelo arquiteto, concebido, né, pelo arquiteto Atílio Corrêa Lima. Além desse traçado, que hoje é tombado, né, juntamente com 22 prédios, que são tombamentos isolados, inúmeras edificações com uso de residências, né, comércios, né, inclusive de uso misto, né, comércio e residência, de grande importância na cidade. E que também possui essa característica deco. Cada edifício possui a cara do seu proprietário, né? Quanto maior o poder aquisitivo do proprietário, maior é o ornamento dessas casas. Nós temos alguns exemplos aqui que justamente exemplifica o que ele está falando, algumas casas que a gente vai mostrar para você. São casas, às vezes, algumas são você vê que de traços bem simples e outras com traços um pouco mais rebuscados. Por exemplo, essa aqui da fachada, essa aqui fica na Rua 24. Inicialmente essas casas foram construídas ao lado das principais avenidas, né? Na triangulação que a gente chama, Sim. Na triangulação Avenida Araguaia, Goiás e Tocantins, né? Então, esse núcleo histórico do setor central, ele tem muito dessas casas, né, com características próprias e de estilos variados, né, o que a gente chama eclético, né, Uhum. Que é muito variado. Então ele traz desde elementos grego-romanos até normândicos, dado a sua originalidade, né? Também tem algumas, por exemplo, essa aqui, por exemplo, da Rua 29, tem uma fachada que tem alguns elementos árabes, né? Sim. Que é inclusive um pouco mais rebuscado, tem um pouco mais de traços mais trabalhados, que remete justamente àquilo que você falou, que é quanto maior o poder aquisitivo do proprietário da época, maior o poder de ornamento, maior a ornamentação. Gilmar, como é que é feito o trabalho de proteção, de preservação desses prédios aqui na cidade de Goiânia, tendo em vista que essas casas não são tombadas, né? É bom que se diga que eles não são tombadas, então assim, mas é feito um trabalho, para você ser responsável por isso, é feito um trabalho justamente de conscientização Sim. E também de fiscalização, para que os moradores não descaracterizem, né? Porque tem muitas dessas casas aí, algumas estão até abandonadas, né? Sim. Apesar de algumas estarem abandonadas e terem sido demolidas, né, a revelia, existe uma grande quantidade que ainda persistem, né, na cidade. Queremos frisar aqui o seguinte, que existe, destacar, 22 prédios tombados, né, pela União, incluindo também os núcleos pioneiros, que somam o núcleo pioneiro de Campinas, o núcleo pioneiro do setor central e esse trecho que vai do núcleo de Campinas até o setor central. Uhum. Tá? Então, esses imóveis particulares, eles não são tombados, mas possuem garantia, né? Tem previsão de preservação tanto na Constituição Federal de 1988, como na Lei Orgânica Municipal, né? E também nos planos diretor, indicando os instrumentos, né, que a gente pode utilizar para preservá-los. Nós, na Secretaria, temos a divisão de requalificação urbana e patrimônio, então a gente tenta levar, nossas ações no sentido de levar à população, né,
a esclarecer sobre esses imóveis, né? Alertando para a necessidade da preservação e proteção desses imóveis. Tá? Nós temos feito um trabalho, embora tímido, dado as condições de limitações, né, de recursos financeiros, digo, recursos materiais e humanos, né, já que dispomos de pouco pessoal. Essas arquiteturas elas foram concebidas com feições, né, da arquitetura de outros países, né, que eu já tinha dito, por meio dos imigrantes que estiveram, estabeleceram, né, e foram construindo suas casas no início da cidade. Há uma outra parcela também, e uma grande parcela, que reconhece essa arquitetura, né, inclusive empreende micro-reformas, né, ao longo dos anos, né, e adotaram essas moradias como definitivas, entendeu? Então é muito comum isso. E a gente observa também que nos núcleos mais afastados, a tendência natural, né, há uma tendência de uma reprodução dessas arquiteturas, tá, existentes no núcleo pioneiro. São pessoas que vão construir nos dias de hoje e acabam tomando como base essas casas, essa arquitetura. O que comprova, né, a perpetuação, né, desse legado de nossos antepassados. Eu quero deixar claro aqui que, ultimamente, as instituições educacionais, exemplo de faculdades na capital, têm, através dos professores e educadores, levado aos seus alunos, né, o estudo, né, de preservação, tá? Essa questão da preservação, tem estudado isso, tem discutido, tá? O que é muito saudável, né? Porque, mas acreditamos que isso não deva se limitar apenas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Isso aí tem que ser expandido como matéria obrigatória em todos os currículos, né, afins. Mas o que está sendo feito em relação para se ter uma legislação efetiva para proteger e para coibir que alguns proprietários façam a demolição, o abandono e até mesmo vendem esses imóveis para que, por conta inclusive da especulação imobiliária que está tomando conta da cidade de Goiânia, isso é bem claro. Então, assim, tem algumas casas, inclusive, bem centralizadas aqui em Goiânia, e que estão dentro desse conjunto arquitetônico, faz parte dessa história, só que tem um valor de imóvel, ou seja, de espaço, que é uma loucura. E daria um grande filão aí para a especulação imobiliária. Sim, é uma questão cultural, né? Em todo o mundo, nós sabemos que a preservação ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Então, assim, apesar que também, né, há progressos, né? A cidade também tem que progredir, ter os seus progressos. Só que é o seguinte, o entendimento atual é que nós preservamos essas identidades, né? Essas arquiteturas com seus valores, né? Com suas feições, mesmo porque isso é um legado, né? Isso é um legado inegável, né? Então, isso é necessário porque esses elementos construtivos existentes nessas arquiteturas são fundamentais, né? Mesmo para a preservação das construções futuras, né? Dois fatores de grande importância que ultimamente a gente vê com muito bons olhos. É a participação das instituições educacionais, né? Na preservação e proteção desses imóveis, e a intervenção do Ministério Público, né? Que tem dado também uma atenção especial, né? Indicando medidas, né? Medidas para que esses imóveis sejam protegidos e salvaguardados na cidade. Sim. No caso, qual que é o telefone para que as pessoas entrem em contato? Porventura você lá é vizinho de uma dessas casas e você está vendo que ela está abandonada, que ela está sendo demolida, para fazer uma denúncia aí para que essa seja protegida. Qual que é o telefone que as pessoas podem entrar em contato? Tem um telefone que as pessoas podem entrar em contato? Sim, no Paço nós temos a divisão de patrimônio histórico, né? Que é 3524-6365, né? Você vai falar comigo. E a gente tenta fazer um trabalho tanto de orientação junto à população, quanto de fiscalização, né? Sim. Embora não haja uma equipe constituída para isso, né? Porque acredito que a preservação ela requer uma equipe
com fiscais, né, apropriados, né, para investigar, ter a leitura desses edifícios, né, para que isso não possa acontecer. E nos ajude a esclarecer a população, né, e alertar para a necessidade dessa preservação desses imóveis. Com certeza, eu acho que esse tipo de preservação ela vai ter mais efetividade, claro, se partir por parte do poder público, como você bem disse, em montar uma equipe capacitada para reconhecer esses edifícios, claro, e, claro, protegê-los. Mas, enquanto isso, você, né, que está aí do outro lado, que tem uma casa, que sabe que essa casa é um patrimônio histórico, cultural, por conta das suas características arquitetônicas, você pode ser o nosso fiscal e, claro, ligar no telefone aqui e denunciar se porventura seja algum tipo de depredação. Só mais uma colocação. Existem bons exemplos na cidade que a gente conseguiu salvaguardar com instrumento de acautelamento. Porque na década de 90, uma colega instituiu isso, porque no plano diretor é citado mecanismos, né, de preservação, né? Direito de transferência, transferência de direito de construir, de índice, isenção de imposto. Bom, essa colega, ela entrou com essa ideia. A ideia era o seguinte: era entrar com acautelamento com restrição de uso e ocupação. Nós, na nossa gestão, nós colocamos para alguns proprietários darem outro uso em vez de demolir essas casas. Então tem bons exemplos na cidade. A exemplo de, vamos colocar aqui uma casa, uma variável tipo, que a variável tipo era para ser modelo, para ser seguida, né? Eram as casas, as primeiras casas construídas na cidade para serem modelos, servir de modelos. É uma casa ali na Alameda dos Buritis, em frente ao Bosque de Buritis, com uso de restaurante, né? Já outra, tem mais outra, duas, uma na 3, que cedeu a uso de restaurante, uma na 15 também, com uso de restaurante. Curiosamente, nós tivemos uma preservação efetiva numa das casas que realmente representa um marco na história de Goiânia, né? Que é a casa onde morou a Neuza Moraes, artista plástica. Ah, sim. O empreendedor utiliza a casa como loja, né? A casa foi adaptada para loja e está lá bem preservada, né? Então, ou seja, a gente acredita que a preservação só vai partir, né, de uma consciência da população. E é o que a gente está tentando colocar na cidade, né? Alertar tanto a população quanto os segmentos da sociedade para a necessidade dessa preservação, porque são imóveis que trazem uma característica muito peculiar, entendeu? Quanto à variação de elementos, né? Bastante significativo do ponto de vista construtivo, histórico e cultural. Você pode denunciar, você pode ligar no telefone que está aparecendo aqui embaixo. Eu queria demais agradecer a sua participação, Vilmar, e também, claro, parabenizá-lo por esse trabalho bacana que você faz aqui na nossa cidade. Eu agradeço e sempre que me convidar eu estarei disponível para qualquer dúvida, se for capaz, né, responder, né, se for possível, né. Cara, que diga mais, agradeço mais a sua participação. Eu conversei aqui com o Vilmar Augusto da Silva, ele que é arquiteto e urbanista, que é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, a antiga CEPLAN. E ele cuida justamente dessa parte da divisão de patrimônio histórico da nossa cidade. E você continue ligados à nossa programação. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Tá bom? Tchau, tchau. Até lá.